O meu legado é sempre buscar o que há de melhor no outro que ele não está vendo. Então, se eu faço um atendimento, se eu faço uma palestra, se eu escrevo um livro, seja lá o que for, eu tento tirar dentro da pessoa o melhor que ela tem, que ela não está enxergando, para ela poder agir. Porque a maioria dos meus clientes, eles vão ser atendidos, né? Eles marcam uma sessão comigo para eu dar um empurrão. É mais ou menos isso. E daí eu pego a essência, o que ele tem de melhor e falo, tá aqui, ó, vai. Bem-vindo à LTV+, o canal que inspira, educa e conecta. Hoje preparamos uma entrevista que promete transformar a sua visão sobre coragem, tomada de decisões e empreendedorismo. Nosso convidado é uma referência nacional no desenvolvimento humano e alta performance, Alessandro Escapol, escritor sorocabano, mentor, terapeuta e palestrante que acaba de lançar um capítulo impactante no livro Empreender. Descubra como realizar uma jornada de estratégias vencedoras. Alessandro desafia paradigmas ao mostrar que a verdadeira coragem não está na ausência do medo, mas na capacidade de decidir com consciência, unindo emoção e razão. Então, prepare-se para uma conversa profunda, provocativa e cheia de aprendizados práticos para que você possa evoluir na vida, nos negócios e na liderança. Eu sou Elton Lemos e este é o programa Gestão Empreendedora na ELTV+, onde a informação encontra propósito. Vamos juntos? Alessandro, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar primeiro de algumas dicas que você pode passar para os nossos espectadores. Então, qual é hoje o maior mito sobre a coragem que as pessoas ainda acreditam? O maior mito sobre a coragem é que ela é a ausência do medo. As pessoas acham que quem é corajoso não tem medo de nada. Sim. Isso é um grande mito, porque o medo faz parte, né, da gente, e a gente sempre vai ter. Então, não é ausência de medo, tá? Nós temos medo e a gente tem que olhar para isso sem problema nenhum. E como fazer para transformar o medo que paralisa tantas pessoas em um aliado estratégico na tomada de decisões? Legal. Quando o medo surge, nosso instinto reage de duas maneiras: lutar ou fugir. E aí eu vou escolher se eu vou fugir, procrastinar, se eu vou me sabotar ou se eu vou enfrentar, né? Para que haja esse enfrentamento, é muito importante que você observe seus medos, entenda de onde vêm esses medos. Sim. Esse medo é um trauma do passado? Esse medo é um trauma por repetição? O que está acontecendo? Se eu conseguir entender esse medo, eu vou torná-lo meu aliado. Porque, na verdade, no fundo, o medo nos protege. Eu tenho que ter um certo medo. O bombeiro tem que ter medo de fogo, gente, Sim. senão ele vai se arriscar, né? Ele vai lá se arriscar demais. Então, eu preciso observar, entender e avaliar esse medo. Interessante. E de que forma a coragem consciente que você defende impacta não apenas nos negócios, mas também na vida pessoal? A coragem é necessária para tudo, né? Se você quiser crescer, se você quiser ousar, se você quiser arriscar, você vai precisar da coragem. Sim. A questão é que muitas vezes a gente, por falta de coragem, fala que é procrastinador, fala que é perfeccionista, Sim. né? A desculpa do perfeccionista eu acho ótimo. Eu não fiz isso porque eu sou perfeccionista. Não, você não fez porque você está com medo. Né? Você não fez porque você não tem coragem. Então, quando eu consigo entender que a coragem é essencial para avançar na vida, e entender como usá-la, faz toda a diferença, né? Você ter essa alta performance que todo mundo deseja. E aí é preciso então encontrar um equilíbrio, né, entre a emoção e a razão quando nós estamos diante de uma decisão importante. Como conseguir esse equilíbrio? Equilíbrio é essencial na nossa vida, já dizia Buda, né, que o caminho do meio é sempre o mais saudável. Mas em relação à coragem, como é que eu encontro esse equilíbrio? Entendendo que são as minhas emoções que levam para onde eu quero ir, não é minha razão. Minha razão, ela planeja como eu faço para chegar lá. Mas se a gente fosse tomar todas as decisões pela razão, a gente deixaria de fazer muita coisa, né? Quem em sã consciência abriria um banco, né, totalmente virtual no Brasil e, enfim, né, concorrendo com todo o mercado, status quo. Então, não é a razão, é a emoção. Quando eu consigo entender isso, que é o meu coração que me leva para onde eu desejo, eu uso a razão para planejar e para caminhar, eu consigo encontrar esse equilíbrio. E você acha que a coragem ela pode ser treinada ou ela é um traço inato da personalidade da pessoa?
Coragem é como um músculo. Pode ser treinado e desenvolvido, né, para que fique cada vez mais forte. O treinamento é simplesmente assim, ó, arrisca, vai lá e faz. Então não é aquilo que a pessoa ou nasce corajosa ou nunca vai ter coragem. Não. Claro que algumas pessoas têm um traço a mais, né, de ousadia e tal, mas pode ser desenvolvido por qualquer pessoa. O que você considera essencial para que uma pessoa alcance alta performance sem perder aquela essência, os valores que ela tem? Os valores são o porquê das coisas, né? Eu não posso abrir mão desses valores. Eu só vou conseguir essa alta performance se eu agir de acordo com esses valores, porque se eu tentar mudar, isso não vai dar certo. Então eu tenho que entender quais são eles, né, daquilo que eu não abro mão. E fazer escolhas. Eu acho que o ideal para você atingir a alta performance é você escolher onde você quer chegar, como você quer chegar. E eu acho que hoje, né, a gente tem um cardápio infinito de possibilidades para tudo, e esse é o nosso grande problema da atualidade. E alta performance é quando você escolhe para o que você diz não. Sim. Né, e segue naquele caminho dos seus valores para aquilo que você deseja. Interessante. Quais são os principais bloqueios emocionais que você observa nos empreendedores de hoje e o que eles podem fazer para superar isso? Todos nós temos bloqueios de incapacidade, bloqueios de não merecimento, coisas que se formam, né, a partir da nossa infância. Sim. E muitas vezes na vida adulta também, né? No caso do empreendedorismo, o maior bloqueio é o medo de falhar. E aí que eu vou usar o meu planejamento. Porque se eu tenho medo de falhar, eu tenho que fazer um planejamento muito bom para mitigar todos os problemas, né, os possíveis cenários problemáticos e reduzir este medo de falhar. E entender que é normal do ser humano, né? Vou ter medo mesmo de falhar. Tá, mas como é que eu lido com isso? Planejando. Sim. Mas o maior medo é esse, é o medo de falhar, né? O medo do julgamento também é um medo muito comum das pessoas julgarem. Quando você... O empreendedor que tem que aparecer, hoje tem rede social, né? Sim. E é imprescindível você estar lá. E aí acho que um dos grandes medos das pessoas é esse julgamento. E aí eu sempre falo, você está com medo das pessoas te julgarem ou você está com medo daquilo que você mesmo se julga? Porque muitas vezes a gente não quer que o outro veja o que a gente vê na gente. E aí a técnica é amor próprio. Então, para cada bloqueio, a gente trabalha uma técnica para que a pessoa supere aquilo, né? Destrave. Interessante. E aí mesmo aquela pessoa que ela é mais introvertida, que ela tem esse medo, ela consegue então ir perdendo aos poucos. Eu sou extremamente introvertido. Sério? Eu comecei porque eu fazia reuniões de vendas para uma grande empresa, e aí eu fazia todo o roteiro e alguém apresentava. Daí um dia eu falei, poxa, mas não está certo isso, né? E eu tenho que ir. Então, e já trabalhei em rádio, já trabalhei em canais de TV, enfim. Mas eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Quando eu faço, né, a interação, depois eu tenho que ter a minha recarga energética comigo mesmo e tal. E muitas vezes a gente encara o introvertido, né, como se ele não tivesse essa capacidade de aparecer, e não é nada disso. Nos seus métodos, a gente percebe que você fala sobre reprogramação mental, né? Qual técnica costuma gerar transformações mais rápidas e visíveis nas pessoas? De reprogramação mental, as técnicas de programação neurolinguística são muito boas. Sim. Eu trabalho a reprogramação mental e a ressignificação emocional. Sim. A reprogramação mental tem técnicas de PNL que são excelentes e muitas vezes atuam de uma forma que a pessoa sai transformada naquela sessão. Impressionante. É impressionante. Eu já vi casos de uma cliente, por exemplo, que não conseguia aparecer nas redes sociais. E aí a gente foi trabalhar essa questão no inconsciente dela e ela se lembrou de um discurso na escola em que uma amiga dela foi muito criticada porque fez o discurso e ela pegou aquilo para ela. Então o trauma nem era dela, era, né, da amiga. E aí você ressignifica isso, reprograma, e ela saiu da minha sala fazendo um vídeo. E hoje faz vários, né? É uma clínica odontológica em Sorocaba, e ela está lá o tempo todo fazendo vídeo. Então, muitas vezes é uma coisinha que está lá gravada no inconsciente que você muda e muda tudo. É como uma chave. É uma chave. Você gira e transforma o comportamento da pessoa. Impressionante. Você falou sobre ressignificação emocional também. Então, como que essa ressignificação ela pode ajudar os líderes, principalmente, a tomar decisões mais assertivas, principalmente naquele ambiente que é de muita pressão?
A ressignificação emocional trabalha muito a nossa maturidade. E uma das principais características que a gente tem que ter para ser líder é maturidade. Sim. E quando eu trabalho isso, eu trabalho meus traumas de infância, porque muitas vezes os líderes eles partem para a liderança, para o dia a dia, com a criança interior. E aí não vai dar certo, né? Claro que existem técnicas de liderança, né, que a gente aprende e tal, mas eu sempre falo, vocês já sabem, o que você tem que fazer é estar maduros para se comunicar, maduros para interagir com as pessoas. Então, quando eu estou nessa maturidade, né, quando eu olho para as minhas feridas emocionais, porque eu não posso partir para o mundo com as minhas feridas, porque eu vou ferir as pessoas também. Sim. E o líder, quando tem o poder, né, ele tem o poder, a capacidade de ferir também, né? Interessante. E o que significa, na prática, alinhar a energia pessoal aos objetivos profissionais? Quando você alinha emoção e razão, automaticamente você está inteiro. Quando eu falo de energia, eu não estou falando de algo abstrato, intangível, não. Estou falando de energia para ação. Então, eu vou te dar um exemplo. Se a minha energia está presa no passado, um divórcio que aconteceu lá atrás, numa sociedade, uma mágoa, eu não tenho energia para agir. Eu estou no passado, eu não estou no presente. Eu só vou ter energia se eu estiver aqui no presente. Então, por isso que eu falo que eu tenho que alinhar a energia. O alinhamento energético nada mais é do que você capturar suas energias que estão perdidas por aí, né, na sua história, trazer para o presente para que você esteja inteiro para agir. Sem energia, ninguém faz nada. Interessante. E nenhum processo terapêutico é eficaz se não tiver ação. Não existe isso, né? Eu tenho que ter a ação. Tá lá, faz a ressignificação emocional, faz a reprogramação. Eu tenho que agir, senão não consolida. Sim. E para ação eu preciso de energia. Por isso que a energia é tão importante, né? A gente está inteiro. Eu tenho energia. Senão não tenho ação, não chego em lugar nenhum. E é a energia que dá esse poder para sair do lugar, para criar esse movimento, né? Exatamente. A energia que me dá movimento. E sem movimento não tem transformação. Não tem como. Agora, se eu estiver lá sem energia nenhuma, inerte, nada acontece. Essa coisa do... É super importante meditar, eu faço todos os dias, mas essa coisa de ficar o dia inteiro lá só imaginando as coisas acontecerem, não vai te trazer benefício. E eu sou estudioso disso. Você tem que agir, tem que fazer. Legal. Agora vamos falar um pouco sobre essa experiência de escrever um capítulo de um livro que com certeza vai se tornar um grande best-seller. Como surgiu esse convite de participar do livro Empreender? E como foi a construção deste capítulo que você escreveu? Eu estava fazendo uma mentoria o ano passado, mas uma mentoria de palestrantes na Buzz Editora. E, em paralelo, eles estavam tendo também uma mentoria de autores. E, como eram os mesmos mentores, eles me convidaram para fazer parte do livro, porque eu já estava desenvolvendo, na mentoria de palestrantes, uma palestra sobre coragem. Sim. E aí eles entenderam que o tema era importante para o empreendedorismo e me convidaram a fazer parte do livro. Então, não foi difícil, porque eu já estava desenvolvendo, né, o tema para a palestra. E aí eu adaptei para a linguagem do livro, inclusive eu trouxe o livro para te dar de presente. Puxa, olha que bacana. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Pode aproximar aí para o pessoal ver. Esse livro ele já está disponível. Sim, já está disponível nas melhores livrarias, todas as livrarias do Brasil, na Amazon. Dá para encomendar também. Dá. Olha, você de qualquer lugar do Brasil que estiver assistindo aí, esse é um livro que com certeza deve ser um livro de cabeceira, porque o conteúdo é fantástico. Fala um pouco mais agora sobre esse livro. E eu queria que você falasse um pouco também sobre qual foi o aprendizado que você teve ao escrever esse capítulo, ao lidar com essas outras pessoas com visões talvez distintas. São 25 autores. Sim. Então nós tínhamos várias reuniões em grupo e aí são pessoas com pensamentos e ideias diferentes. E o maior desafio era encaixar todos os conteúdos de 25 pessoas sem nenhum repetir o que o outro estava dizendo. E sem ficar uma forma mecânica também, né? Sem nenhum ter uma ideia contrária, né? Sem ser essa coisa mecânica. Então, a gente não foi só o desafio de escrever, foi o desafio de encaixar isso junto com todos os outros autores. E o aprendizado é que, sabe, em todos os grupos as pessoas são pessoas. Por mais que sejam autores renomados, nacionalmente conhecidos, eu tive que exercitar toda a questão da liderança, toda a questão da administração, do planejamento, com todo esse pessoal. Então, foi uma trajetória de 1 ano, mais ou menos.
Mas foi bem bacana. Impressionante. Existe alguma história, algum case que te inspirou a escrever esse capítulo? Eu até conto no livro a história do Nubank, que é uma história que me inspira muito, né? Ele chega no Brasil e tenta abrir uma conta bancária, e aí ele não consegue por conta dos altos custos, por conta da burocracia. Então ele decide que ele teria um banco virtual. Um ano depois, o Nubank lança seu primeiro cartão de crédito e hoje é a maior fintech da América, né? Avaliada uma das maiores. Então, como que uma coisa pode ser tão disruptiva, né, em tão pouco tempo? Esse é um case que eu gosto muito de ler, que eu estudo bastante, porque quem é que tem coragem de desafiar todo um sistema? Ele foi lá, desafiou, bancou, recebeu investimento e tá aí, né? A gente vê funcionando. Eu sou correntista, inclusive. E a gente vê funcionando. Então, é um caso que me inspirou bastante. Esse caso do Nubank é impressionante. Eu conversei até um tempo atrás com a Cris Junqueira e ela estava falando sobre isso, né? Sobre o desafio de você entrar no mercado que é super conservador, super tradicional e você conseguir uma disrupção neste mercado. É realmente algo impactante e é por isso que hoje é uma das maiores fintechs do mundo. Sim, é uma das maiores fintechs do mundo e você não coloca o seu dinheiro em qualquer lugar, né? A gente só entrega o nosso dinheiro para quem a gente confia. É um tema muito conservador mesmo. E é impressionante a evolução, né, tão rápida. Então, será que aquela ideia que você tem, que você acha uma grande besteira, que você acha uma grande, sabe, que loucura isso? Será que é loucura mesmo? Ou será que é uma disrupção? Será que é justamente aquilo que você precisa? E entra muito no que você falou da coragem, né? Da coragem de você quebrar um sistema complexo, perplexo e conservador. É uma Exato. coragem muito grande para fazer isso. Tem que ter, mas a gente tem que ter coragem para tudo. É muito bom mesmo. Qual o impacto que você espera ter nas pessoas com o que você escreveu no livro? O impacto de quebrar essa crença de que no empreendedorismo tudo é racional, porque não é. E a gente ouviu desde cedo que a gente não deve levar as emoções para o trabalho. Isso é uma grande mentira, porque não tem como você sair de casa e deixar seu medo na geladeira. Sim. Você vai trabalhar com as suas emoções. E eu quero inserir a emoção no nosso dia a dia, porque é através da emoção que a gente se conecta, através da emoção que a gente tem coragem, através da emoção que a gente cresce. E esse é a bandeira que eu defendo aí. Muito bom. E qual você espera que seja o impacto do livro em si, de todos os escritores nas pessoas? Esse Que livro é um conjunto de ideias, um podemos conjunto dizer de assim. ideias que estimulam o empreendedorismo. Então, aquelas pessoas que estão empreendendo, que estão no início da jornada ou no meio da jornada, elas vão ter muitos insights de pessoas que já passaram por isso, porque a maioria dos autores são empreendedores, não são somente estudiosos do assunto. Então, é uma coisa tão prática que você vai entender aquilo e falar, nossa, isso aqui eu já passei, isso aqui ajuda muito. É como fazer uma mentoria, né? Na mentoria você paga pelo conselho ali que você tem, que pode valer muito mais do que um curso inteiro. Então, essa coisa do empreendedor olhar e falar, cara, estou passando por isso. Isso aqui pode me ajudar. Legal. Vamos falar agora um pouco sobre a sua experiência, que eu acho muito interessante também. Você já empreendeu em segmentos bem distintos, como moda, alimentação. O que te motivou a mudar de área e o que você aprendeu com essas experiências? Olha, eu comecei minha carreira no desenvolvimento humano, fui diretor de RH, trabalhei com treinamentos por muito tempo e depois eu resolvi ter as minhas próprias empresas. E eu entendi que aquele não era o meu lugar, definitivamente. Minhas empresas foram extremamente bem-sucedidas, consegui colocar muitos dos conceitos que eu tinha aprendido ali, mas chegou uma hora que eu estava muito vazio, acho que eu nasci para servir. E eu achei que eu precisava dividir tudo isso, né, esse conhecimento. E meio que de uma forma meio drástica ali, eu acabei sendo levado de novo para o desenvolvimento humano, só que de uma outra forma, né? Eu sempre trabalhei somente essa parte mais racional, fui professor de faculdade, professor de pós-graduação. E aí eu entendi que não dava para crescer muito se a gente não se tratasse. Daí eu fui estudar as emoções, fui estudar a mente, fui estudar a energia. Quando eu volto, daí eu volto oferecendo um outro trabalho, que é um trabalho além do planejamento, além do racional. Eu costumo tratar os empreendedores que passam comigo, até emocionalmente, enfim, energeticamente, para que eles consigam
né, ter um sucesso maior nos empreendimentos. Então, é meio maluco, mas funciona muito. O que diferencia um empreendedor de sucesso de um empreendedor comum na sua visão? O empreendedor de sucesso, ele faz aquilo que a essência dele diz para fazer. O comum, quando a gente fala assim, olha, hoje em dia tem que ser tudo diferente, tem que ser tudo inovador, tudo disruptivo. Não, eu posso fazer um pastel muito bem feito. Sim. Isso tem um negócio, né, um empreendimento de muito sucesso. Dá para inovar numa padaria. Exatamente. Nem tudo precisa ser inovação, nem tudo precisa ser disruptivo. O empreendedor de sucesso é aquele que faz aquilo que ele tem que fazer, muito bem feito, e que está de bem com ele mesmo. Né? Não existe essa regra de eu tenho que ter uma casa não sei onde, eu tenho que ter uma empresa que tem N franquias, eu tenho que ter... Não, você não tem que nada. Você tem que estar feliz e satisfeito com aquilo que é a sua essência, né? Aquilo que a sua alma, seu coração quer. Então, tem gente, eu tenho clientes, por exemplo, que vou citar o caso de um cabeleireiro, e ele não quer ter o salão dele, ele empreende dentro de um outro salão e ele quer aquilo para ele. Eu quero isso porque eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter minha vida tranquila. E tá tudo bem, ele é de sucesso também. Não precisa ter uma rede de salões de beleza para ter sucesso. E as pessoas hoje, a gente vive no mundo da comparação por conta das redes sociais. E ela se compara e fala, nossa, eu estou muito para trás. Não, não está. Veja bem se está mesmo, né? O sucesso, então, é mais algo interno do que algo externo, do que ela mostra. Sem dúvida, porque senão você vai ficar buscando uma validação e não está agindo de acordo com aquilo que você mesmo acredita. E como que o autoconhecimento pode potencializar o sucesso de qualquer empreendedor? O autoconhecimento é a chave para tudo. Se a gente não se conhece, a gente vai fazer esse tipo de coisa, né? Eu vou me comparar com o outro e vou tentar ser o outro. E aí é um grande problema. Porque perde a personalidade. Eu não tenho congruência, né? A pessoa só tem sucesso quando ela pensa, sente e age em congruência, da mesma forma. Se eu pensar uma coisa, sentir outra, eu não consigo passar essa credibilidade na minha comunicação. Sim. Não tem como, né? Então, para você ter sucesso, você tem que pensar, sentir e tomar atitudes, né? Na incongruência. Para isso, eu preciso me conhecer, não tem como. Nesse mundo cada vez mais digital, cada vez mais acelerado que nós estamos vivendo, qual você acha que é o maior desafio para a pessoa que quer empreender hoje? O maior desafio é reter a atenção, né, das pessoas hoje. Eu costumo dizer que o tempo é a nova moeda. Exatamente. O maior desafio é você conseguir chamar a atenção do outro, porque antigamente você abria um negócio e colocava uma placa gigante lá e as pessoas viam. Hoje está todo mundo na cara do celular, lá com a cara no celular, muitas vezes está passando pela rua e fala, nossa, eu não sabia que tinha esse empreendimento aqui. O maior desafio hoje é esse, é chamar a atenção do consumidor, e aí você vai ter que estar nas redes sociais, não tem como. E que conselho você daria para alguém que quer empreender, mas se sente paralisado por aquele medo de fracassar? Comece com pequenos passos. Sabe, quando a gente faz um produto mínimo viável e a gente vê que deu certo, né, você quer empreender, sei lá, quero fazer uma rede de franquias de brigadeiro. Faça um brigadeiro e vai vender ali na porta da faculdade. Se aquilo der certo, você vê que deu certo e aí você vai ganhando confiança e aí você vai crescendo. O problema das pessoas hoje é que elas querem começar gigantes e não é assim. Você não tem nem estrutura interna para isso. Então, pequenos passos levam até onde você quer chegar. Nunca se esqueça que a gente tem que dar pequenos passos, senão nunca vai chegar lá. É que as pessoas elas só veem o sucesso em si dos outros, Exato. Mas não vê o trajeto, né? Não. Recentemente eu fui visitar o parque da Cacau Show, que estão construindo lá. E a história do Ale é isso, né? Ele começou com R$500 emprestado lá atrás e hoje é um fenômeno. Mas teve um começo lá, né? E a pessoa só vê o fenômeno e fala, Você isso, só vê eu quero ser isso. A franquia, as marcas e Não tem tudo problema mais. nenhum, você pode querer tudo, mas entenda que teve um início, que teve um passo a passo. E esse mundo acelerado que a gente vive faz com que as pessoas queiram o resultado de hoje para amanhã. Não é assim, não vai acontecer, porque tudo que é fabricado não tem sustentação. E aí não vai dar certo. Vamos falar sobre liderança um pouco, que é um tema muito importante, né, para os nossos espectadores. Como que os líderes de hoje eles podem inspirar as pessoas a terem coragem, as equipes, só que sem adotar aquela postura autoritária
que era muito comum na década de 80, 90, 70, o Steve Jobs da vida, que era um Exato. gênio, mas para trabalhar com ele você abdicava da sua vida, por exemplo. A nova geração não aceita abdicar da Não. sua própria vida e os líderes vão ter que se adequar a isso. Eu falo a gente que eu já tenho mais de 50 anos, você tem muito menos, mas a gente foi criado para trabalhar demais, né? Assim, o trabalho é a coisa mais importante da vida. Essa nova geração não pensa assim, de jeito nenhum. A gente fez muita coisa certa e a gente critica muito eles, mas a gente também fez muita coisa errada. Sim. É só ver o número de pessoas separadas, de pessoas infartadas, de pessoas doentes, porque a gente se entregou demais para o trabalho. E essa geração que está vindo agora, eles viram os pais sofrerem. E aí eles não querem passar pela mesma coisa, Muda a eles querem visão. experiência. Então, o líder de hoje, ele tem que entender como que ele faz para conectar essas gerações, porque acho que é o maior desafio hoje. Porque o que eu mais escuto lá fora é: ninguém quer trabalhar. Não é que ninguém quer trabalhar nessas condições, de domingo a domingo, com uma... né? E esse líder, ele tem que dar autonomia, porque essas pessoas que estão vindo agora, elas não querem ser mandadas. Elas querem ter poder de decisão, elas querem ter significado no trabalho delas. E se eu sou esse líder autoritário que eu tenho que mandar, sabe, não vai funcionar. Então, o que eu sempre falo, peça resultado. Como a pessoa vai entregar, não é um problema dela, mas entenda que você tem que alinhar resultados com seus liderados. E aí, e um prazo, né? Claro, para entrega, senão... Mas como ele vai fazer isso é um problema dele. Então, inspire essa pessoa a fazer da forma dela, da melhor forma. E muitas vezes o líder se surpreende, porque a pessoa vem com uma inovação, com uma ideia que é muito melhor que a dele. Mas daí, né, tem que trabalhar o ego. E a gente percebe isso até uma mudança de comportamento nas grandes corporações. Nós falamos, por exemplo, eu citei o Steve Jobs da Apple nos anos 80, 90. Hoje a Apple tem um sistema de gestão totalmente diferente, voltado para as pessoas. É assim com Microsoft, é assim com Google. Então, há realmente essa mudança de comportamento para se adaptar a esses novos colaboradores, trabalhadores, mercado de trabalho. E tem que se adaptar, senão o que vai acontecer daqui a 10 anos? Hoje em dia as empresas... tinha um mito antes, né? Que pessoas de acima de 40 anos não trabalhavam. Então, hoje em dia não, as empresas buscam pessoas acima dos 40 anos porque tem a responsabilidade, tem mais adequação ali. Mas daqui a 10 anos não vai acontecer isso. Inclusive, hoje, tem grandes empresas trabalhando em employer branding, que é o conceito da marca junto ao funcionário. Sim. E quanto que a gente está investindo nisso? Quanto que vocês, líderes, estão olhando para isso? Porque se não tiver isso, ele vai embora. Ele vai para onde tenha. E a gente vai precisar, né, dessas pessoas. Não tem como não precisar. E mudou muito também, Alessandro, o mercado de trabalho em si, porque antigamente as pessoas que estavam chegando ali dos 40 já estavam preparando para se aposentar. Hoje não. Hoje o 40 a mais está sendo muito procurado pelas empresas também, e muitos estão até empreendendo, perdendo esse medo e começando a empreender. Exato. A ciência avançou muito, né? A medicina e a qualidade de vida é muito boa hoje. Então as pessoas de 60, 70 anos estão extremamente ativas. Elas não querem parar. Talvez elas queiram trabalhar menos, né? Sim. De uma outra forma. Mas difícil. Eu não me imagino parando de trabalhar, por exemplo. Muito bom. Em termos de mudanças rápidas, como tomar decisões estratégicas, mas sem cair na impulsividade, fazer tudo por impulso? A impulsividade é quando eu tomo uma decisão rápida, né, baseada só na emoção. E aí eu vou ser impulsivo. E aí tem um conceito que eu gosto muito, que é do pensamento lento, né? Que vai contra os dias de hoje. Então, toda vez que você estiver diante de uma decisão, pensa bem se você está usando seu pensamento rápido, né, ou se você pode avaliar aquilo com a razão. E é aí que eu falo, vá para onde você quer ir, mas entenda o como. É a integração da emoção e da razão. Tem que ter essa junção, por Tem que assim ter essa dizer. junção. A impulsividade é a decisão rápida tomada só pela emoção. Você fala muito sobre alinhar a intuição e o planejamento. Como desenvolver essa capacidade no dia a dia? A gente não olha para as emoções. Volto, né? Repito sempre. Comece a olhar para aquilo que você deseja, para aquilo que você sente. Sabe, hoje em dia já está mais do que provado, né? Essa questão de que a gente sente as pessoas, a gente sente os lugares. Pode ver quando você encontra uma pessoa, às vezes você se dá muito bem com ela, às vezes não. A gente tem que desenvolver essa coisa da intuição.
Todos nós somos intuitivos, né? A questão é desenvolver. Então, treina, pratica, escuta, dá atenção para esse lado, né? Olha, a prática de meditação é sensacional para desenvolver isso. Eu acho que hoje em dia, talvez, seja uma das práticas, junto com a gratidão, que mais fazem com que as pessoas tenham esse índice de felicidade e bem-estar elevado, que eu não estou falando nada de que não é provado pela ciência, né? Visto que Sim. em Harvard, lá, o curso mais concorrido é o de felicidade. Para a gente ser feliz, precisa ter isso. Realmente. O que você diria para aquela pessoa que acredita que empreender é sorte? Porque eu deparo muito com pessoas que falam isso, né? A pessoa conseguiu um sucesso como empreendedor, foi sorte. Foi sorte, né? É o que as pessoas mais falam. A sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Exatamente. Então, se você estiver preparado, você vai ter sorte. Se você não estiver preparado... Agora, algo que eu sempre falo para os meus clientes, se a oportunidade apareceu para você, é porque você pode fazer. E aí você vai ter que enfrentar o medo. Porque se a gente vive aquilo que a gente vibra, já está mais do que provado, eu não vou atrair uma oportunidade se eu não estiver muito preparado. Sim. Ou seja, se a oportunidade chegou, vai lá. Ah, estou com medo. Vai mesmo assim. Vai lá e faz. Faça assim mesmo. Faz uma mentoria, pede apoio para terapeuta. Poxa, hoje em dia tem tantas pessoas que trabalham na área do desenvolvimento humano, né? Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, mentores, coaches. Cara, pede ajuda. Mas não perde a oportunidade. Hoje em dia, o que não falta são apoios, por assim dizer. Não falta, né? Tem muito. Abre o Instagram lá, você vai ver um monte. Interessante. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida, o seu propósito. Como que você descobriu o seu propósito e o que mantém você motivado a seguir impactando a vida das pessoas? Essa coisa do propósito, eu não acredito que o propósito cai do céu, sabe? As pessoas ficam esperando, né, encontrar qual que é o propósito da vida. O propósito é aquele que você está disposto a fazer naquele momento. Eu cheguei nesse ponto por conta da dor. Eu acho que estava doendo muito porque eu não me sentia eu mesmo. E aí eu fui me estudar, me conhecer. Inclusive, antes de voltar para a área de desenvolvimento humano, eu trabalhei numa ONG por quase 2 anos, porque eu não estava pronto, na verdade, para desenvolver nada. E aí eu entendi qual era o meu propósito, mas ele foi acontecendo. Eu não acordei uma manhã e falei assim, quero impactar a vida de pessoas. Não. Eu comecei atendendo uma pessoa, atendendo outra, e aquilo foi dando certo, e aí eu fui entendendo que aquele era meu caminho, e aí esse caminho foi se abrindo. Na pandemia expandiu demais, né? Eu comecei um pouco antes da pandemia, a pandemia expandiu muito. Então, o que eu falo é, dê os passos, a vida vai te encaminhando, né, para o seu propósito. Não é aquela coisa do, olha, hoje eu vou acordar e Deus vai contar para mim qual é o meu propósito. Não é isso. É você caminhando e adequando. E o seu propósito vai aparecer. Então, hoje eu estou aqui, amanhã pode ser que eu resolva ser astronauta, está tudo bem. Seria mais ou menos não ficar preso em algo. Exatamente. A pessoa ela leva uma vida hoje, um padrão, e ela não pode se prender àquilo. Ela tem que ter aquela mente aberta para outras possibilidades, como foi o que aconteceu com você. Quero fazer transição de carreira. Começa. Faz um dia, 2 dias. Ah, tá bom, mas eu tenho um salário fixo, eu quero empreender, né? Acontece muito isso. Sou lá um CLT e quero ser um empreendedor. Tá bom, gente, você vai ter que empreender à noite. Para você continuar tendo seu salário, até que o seu empreendimento, né, tenha um ganho maior do que o que você ganha, para você transitar. A questão é que as pessoas não querem pagar o preço por aquilo que elas querem atingir. E aí não vai dar certo. Então, eu gostaria muito de empreender. Comece. Faz no sábado, faz no domingo. Eu atendi por muito tempo. Para você ter uma ideia, na época da pandemia, eu atendia muitos médicos, porque eles estavam emocionalmente muito, né, prejudicados, e eu atendia de madrugada, porque era o horário que eles estavam de plantão, e eu aproveitava, porque eu precisava ganhar dinheiro, eu tinha que ganhar. E foi assim que eu fui ampliando, né, o meu número de clientes. Então, foi com muito trabalho mesmo, não é essa coisa de, amanhã eu quero fazer isso, transforme sua vida lá em 21 dias. Não vai acontecer. E você fez uma mudança muito grande, né? De um radical. departamento, de uma área que você estava atuando para outra, assim. Foi necessário uma coragem. Eu tive alguns momentos de coragem na vida, esse foi um deles. Mas quando eu entendi
que eu não estava sendo eu mesmo naquela empresa, eu saí. E eu Aí, saí. mas aí entra o autoconhecimento que você citou, né? Exato. Se a pessoa não se conhece, ela simplesmente vai, deixa a vida me levar. Exato. Teve um dia que, numa grande discussão ali, eu falei, cara, eu me perdi de mim. E eu fui embora sem nada mesmo. Eu virei as costas e eu nunca mais entrei na empresa. Então, essa coragem, né, de a gente ser a gente mesmo. E hoje eu falo, se eu for vender bala na rua, eu vou de novo chegar onde eu cheguei aqui, porque não é uma questão do que a gente faz, é uma questão de quem a gente é. Você acha que o empreendedorismo é para qualquer pessoa ou tem um perfil específico de pessoa para empreender? Claro que algumas pessoas nascem com mais disposição para empreender, obviamente, mas eu não acredito nessa coisa de que são só alguns. Todo mundo pode empreender, desde que você conheça seu perfil. Se eu sou uma pessoa que não me comunico muito bem, vou ter que desenvolver ou contratar alguém para fazer isso. Por exemplo, tem muitos empreendedores que são ótimos comunicadores, mas péssimos administradores. E aí eu contrato alguém para fazer isso. Não tem problema nenhum. Agora, se você não quer empreender e quer levar uma vida segura através de um concurso público, tá tudo bem também. Você vai empreender quando você for passar, né, estudar para isso, é um empreendimento, não deixa de ser. Mas nem todo mundo precisa ter negócios, nem todo mundo precisa empreender o tempo todo. Não é assim. A gente tem que ver que o nosso coração deseja. Eu entrevistei recentemente uma empresária que ela falou que, apesar de ser empresária, ela gosta muito de fazer as tarefas domésticas. Ela falou, para mim está tudo bem. É interessante isso, porque às vezes a gente tem aquela mentalidade, uma empresária de sucesso não faz nada em casa, e ela falou que ela tem prazer de fazer atividades, tarefas domésticas. Então é interessante isso. A história da Margaret Thatcher, lá, que foi uma das maiores, né, políticas do nosso tempo, aí, do século, ela não fazia o jantar lá para os ministros da Inglaterra? Ela fazia na casa dela, nem reunia. Sim. Então, não existe padrão, né? O padrão é o que está dentro da gente. A sociedade, principalmente hoje com a era digital, eles tentam empurrar o padrão para as pessoas, né? Aí entra a importância desse conhecimento e da pessoa ter essa coragem de não se deixar levar. Quem ela é, porque na verdade você vê o recorte da vida de uma pessoa, você não vê a vida dela, né? Aí você compara o recorte dela com a sua realidade, nunca vai ser. Você nunca vai conseguir competir com aquilo. Então, por isso que a gente tem que cada vez mais entender quem a gente é e viver de acordo com isso. E aí a pessoa consegue chegar à felicidade, né? Porque aí ela não depende de um ambiente externo ou de outros para conseguir ser feliz. Exatamente, porque esse estado, né, de felicidade, de bem-estar, ele pode e deve ser trabalhado, né? Hoje já tem técnicas, ciência que comprova isso, mas a felicidade está aí, né? Em você estar próximo da sua essência. É isso, basicamente. Qual o legado que você pretende deixar com livros, palestras, com esse impacto na vida das pessoas? O meu legado é sempre buscar o que há de melhor no outro que ele não está vendo. Então, se eu faço um atendimento, se eu faço uma palestra, se eu escrevo um livro, seja lá o que for, eu tento tirar dentro da pessoa o melhor que ela tem, que ela não está enxergando, para ela poder agir. Porque a maioria dos meus clientes, eles vão ser atendidos, né? Eles marcam uma sessão comigo para eu dar um empurrão, é mais ou menos isso. E daí eu pego a essência, o que ele tem de melhor e falo, tá aqui, ó, vai. Então meu legado é esse, sabe? Que você consiga entender aquilo que você tem de melhor para você agir em direção àquilo que deseja. Bacana. E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um recado para os nossos espectadores. Legal. Olha, se eu puder deixar uma coisa, seja essa. Quando eu tenho um objetivo, geralmente ele está distante de mim, né? Está lá. Então, não foca nisso. Foca no comportamento diário que você tem que ter para chegar nesse objetivo. Então, tá bom, eu quero ser um grande empreendedor, tá? O que aquele grande empreendedor faz? Todo dia ele faz isso, né? O que eu tenho que fazer? E faz todo dia o que você tem que fazer. Quando você menos esperar, você chegou lá. Sabe, não existe a transformação sem essa ação. Não tem como. Agora, se eu focar só no que eu tenho que fazer hoje, fica muito mais fácil. E aí, quando eu menos espero, eu já não imaginei que eu ia estar aqui, sentado com você, conversando, nunca. Mas isso foi acontecendo, porque todo dia eu fui fazendo. Né? Eu falo que é o básico bem feito. Eu fui fazendo o que tinha que ser feito. É isso. Né? Foca no hoje.
que uma hora você chega lá. É dar o primeiro passo, né? Exato. Ter a coragem de dar o De primeiro dar o primeiro passo. passo. De dar esse primeiro passo todo dia. Não é aquela coisa, comecei hoje, mas amanhã parei porque eu desisti. Não é isso. Todo dia faz um pouquinho. Uma hora você chega lá. E tem aquela pessoa que dá o primeiro passo, erra e já desiste. Vai errar, tá bom, gente? O erro faz parte do caminho. E aí eu tenho que desenvolver minha resiliência. Eu tenho que ter resiliência para isso. Mas o erro faz parte, tá tudo bem. Não é erro, né? Talvez seja um aprendizado. É legal. O Walter Longo fala muito isso, né? Tem vezes que eu acerto e tem vezes que eu aprendo. É maravilhoso. Ele fala isso mesmo. muito, eu acho É muito ótimo. legal. Se você encarar o erro como o que eu tinha que aprender com isto, ótimo. Já aprendi? Já aprendi o que eu tinha que aprender com isso? Posso seguir. Aí você vai. Senão você fica preso, né, naquele erro. Então, errou? Qual o aprendizado? Absorveu o aprendizado? Continua caminhando. Posso mudar de caminho, mas meu objetivo continua lá. Então você que está nos assistindo, olha só, este livro Empreender, descubra como realizar uma jornada de estratégias vencedoras. Esse livro aqui você precisa adquirir, que com certeza vai ser a chave que vai mudar o seu comportamento e o seu pensamento. Fala um pouco pra gente sobre o lançamento do livro agora, Alessandro. Vou fazer um lançamento aqui em Sorocaba, no dia 27 de maio, a partir das 18 horas, no auditório do GEPASSE. Todas as informações estão no meu Instagram. O meu Instagram é aleiscapol. Inclusive nós vamos deixar aqui na descrição para o pessoal acessar e começar a seguir você também nas mídias. Segue lá, todo dia eu coloco conteúdo. E para participar desse evento, tem que fazer a inscrição, ela é gratuita, mas tem que fazer porque é um número limitado de pessoas. E vai ter uma palestra sobre coragem, uma palestra de meia hora que eu vou fazer. E aí eu vou fazer um café ali comigo para lançar o livro aqui em Sorocaba. Muito bacana. Qualquer pessoa pode participar, pode se inscrever para... Qualquer pessoa pode... Eu acho que tem algumas vagas lá ainda, porque o auditório não é tão grande assim, é só o número... mas hoje deve ter vaga ainda. E se a pessoa não conseguir ir lá, é só acessar aí as mídias sociais, né, os marketplaces que tem o livro à disposição. Entre em contato comigo no meu Instagram, que eu dou um jeito também. Muito bacana. Nós vamos deixar as mídias sociais do Alessandro todas aqui, o contato também, se você permitir, para o pessoal adquirir o livro. Olha, esse livro aqui, eu vou fazer questão de lê-lo porque essa área de empreendedorismo me atrai muito, eu acho muito bacana as ideias. Nós estamos vivendo na era do empreendedorismo. Sem dúvida nenhuma. Até por necessidade. O mercado de trabalho ele está se tornando cada vez mais seletivo, então as pessoas que às vezes deixam o emprego não conseguem uma recolocação, que elas vão fazer? Empreender. Só que é o que você falou, para empreender precisa ter técnica, precisa ter um processo, né, para conseguir ter sucesso. Então a gente vai deixar aqui o link para você adquirir o livro. E muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento e das suas experiências. Obrigado pessoal. E na ELTV Mais Sorocaba você encontra muito conteúdo bacana. Acesse o nosso site sorocaba.eltv.digital. Tem muito conteúdo de gestão, empreendedorismo, entrevistas, que com certeza vai impactar bastante sua vida. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.